Olá, queridos amigos, presentes, à distância, que através também das ondas do rádio nós possamos levar esse abraço a todos eles. O nosso calendário espírita desta reunião pública nos lembra hoje sobre o querido Ernesto Bozano, nascido em Gênova, em 9 de janeiro de 1862 e vindo a desencarnar em 24 de junho de 1943. Foi professor da Universidade de Turim, filósofo, gostava das situações na forma lógica, tinha os seus métodos, entregou-se aos estudos espíritas e não mais os deixou, dedicando-se a eles desde os primeiros anos da sua mocidade. Investigador, homem de ciência, dedicou-se ao estudo dos problemas psíquicos. Suas obras honram e engrandecem a doutrina espírita. Publicou 54 obras de cunho espírita, destacando alguma delas: Enigmas da Psicometria, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, Animismo ou Espiritismo, a Morte e seus Mistérios, entre outras. Fica então a nossa lembrança ao querido jornadeiro Ernesto Bozano. O Marco César enunciou o tema desta noite, extraído do livro Um Desafio Chamado Família. O que vocês acham? É um desafio mesmo? É algo para pensar ou já é algo para traduzir? E nesse capítulo específico, há uma colocação muito interessante que fala deste desafio aos pais em educar os seus filhos. E é comum nós nos encontrarmos com algumas pessoas da mesma faixa etária ou mais jovens, os nossos filhos, porque estamos na faixa etária dos netos, aquelas colocações, não está fácil educar um filho hoje em dia, são tantos problemas no mundo, e os pais naquela preocupação de passar o melhor, de dar um conforto material, orientação específica para as situações, a preocupação de proteger com relação ao ambiente que nós vivenciamos, as tentações, os vícios em torno de. É uma grande preocupação dos pais. E vem a seguinte pergunta: não é fácil, mas então como é que nós podemos desempenhar esse cargo? Cargo ou encargo para o momento? Tem algum segredo? Será que nós seremos só vitoriosos? Como é que nós poderemos alcançar isso? Poderemos fracassar? Poderemos fragilizar a educação dos nossos filhos perante o nosso histórico individual? E por aí vai. É muito importante nesse desafio aos pais de educar os seus filhos, buscando o que nos disse já o filósofo na Grécia: conhece-te a ti mesmo. O trabalho da educação na relação para com os filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade nesse estágio evolutivo, é nós realmente nos conhecermos. E será que nós realmente nos conhecemos com profundidade? As nossas variantes da nossa personalidade, determinadas posturas, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas qualidades. É necessário que a tarefa de educar, primeiro, nós nos coloquemos na situação de, primeiro, nós nos conhecermos. E para isso, é necessário que, eventualmente, nós nos desnudemos momentaneamente daqueles nossos conceitos que nós trazemos. Eu listei aqui alguma coisa.
Nós devemos sim reconhecer as nossas virtudes, os nossos pontos positivos, quais são os prós na nossa estada evolutiva, mas é importante que nessa tarefa de educar, nós nos coloquemos na situação de reconhecer também os nossos vícios, as nossas tendências pretéritas, a essas situações que nós trazemos, a esses resquícios ainda de experiências anteriores, dessas más inclinações que nós também trazemos, que por seu turno também aguardam tratamento. E a estada terrena é um tratamento para essas inclinações que nós trazemos. Porque muitos de nós nos colocamos na seguinte postura na relação da educação para com os filhos. Listei também aqui. Muitos de nós achamos que nós estamos cheios de acertos, cheios de razão nas nossas colocações, que somos pais fenomenais, que sabemos das coisas, que nós acertamos tudo, não vou errar na educação deles, que tudo sabemos. Posso continuar com a minha listinha? Que mais? Que com relação a educar os filhos, eu sei como fazer, mas como educá-los se eu não conheço a mim mesmo? Como colocá-los nessa rota de ensino, conflitando com as situações que eu trago no presente cotidiano, na presente encarnação? Se nós, de uma forma tranquila e serena, dobrarmos a nossa espinha, que muitas vezes é necessária, e perceber que nós também temos fraquezas, que somos vulneráveis, que não vamos acertar sempre na educação para com eles. Se nós nos colocarmos nessa posição, devemos nos felicitar a nós próprios, porque estou percebendo que eu também tenho as minhas fragilidades. Mas espera um pouquinho. Então, para mim ensinar, educar os meus filhos, eu vou ter que ser uma criatura perfeita? Longe disso. Nossos filhos são companheiros de viagem. Aprendemos com eles. Como nos diz o libanês Khalil, eles vêm por nós, mas não nos pertencem, pertencem à mansão do amanhã que nem conhecemos em sonhos. Necessidades evolutivas de estarmos juntos mais uma vez sobre o mesmo teto. Então nós precisamos edificar a vida para eles. Quando pais já temos um pouco de experiência nesta existência, somadas anteriores, e nessa autoeducação de nós nos educarmos primeiro, para educarmos depois os nossos filhos, nós vamos sentir e vamos deixar que eles entendam que nós também estamos nos esforçando para minimizar as nossas mazelas, também as nossas dificuldades. Com essa postura de nós estarmos constantemente procurando renovar as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, nós vamos incentivá-los a aplicar as orientações que nós trazemos. Caso nós nos coloquemos nessa dificuldade de nos educarmos para depois educar, se mostrarmos fracos, preguiçosos nessa responsabilidade que temos de edificar a vida com eles, nós vamos ter uma grande dificuldade em cobrar obediência, em cobrar disciplina, porque ainda não estaremos com autoridade moral para isso. E quando nós nos colocamos a postura de que nós também precisamos mudar,
que estamos envolvidos nesse trabalho educativo aos nossos rebentos, nós com certeza vamos ter esses amigos espirituais que estarão junto conosco, sintonizando as nossas vontades, os nossos anseios, de desnudar-me para me conhecer, para me colocar na postura de ensino. Porque nós devemos transmitir o melhor para os nossos filhos. Nem sempre conseguimos. Dificuldades, lares com muitos problemas. Como nós poderemos exigir uma postura para o filho de amanhã se nós não sabemos exemplificar? Ah, tudo bem, você disse aí na frente que nós não precisamos ser perfeitos para educar. Tudo bem, mas nós precisamos entender que eles trazem as suas tendências. E nós, com a nossa postura de exemplificação, nós estaremos formando os futuros homens do amanhã. Influenciamos com as nossas posturas e eles nos copiam. Por isso que é importante nós nos colocarmos nessa postura de mestres da educação, porque eles precisam aprender primeiro a educação no lar. Depois eles vão encontrar na escola, no trabalho, na sociedade como um todo, a forma de ser, a forma de melhorar-se, a forma de irem crescendo. Muitos dos nossos hábitos que trazemos, principalmente quando já passamos uma determinada faixa etária, nós podemos acabar influenciando os mais jovens. E nós precisamos também aprender com isso. Superar os nossos vícios, os nossos hábitos perniciosos, conquistar os nossos valores, para que nós possamos passar recursos valiosos para que os nossos rebentos possam se preparar para o dia de amanhã. Eu listei aqui também que nós devemos trocar experiências, conhecer as dificuldades interpais. Muitos de nós, às vezes, temos uma determinada postura: cuide dos seus, que eu cuido dos meus. Quem entende dos meus sou eu. E nós perdemos uma oportunidade incrível de dialogarmos com as pessoas, de conversarmos sobre os problemas educativos que temos no lar, da dificuldade, às vezes, de aceitação. Mas no passado eu tive uma formação tão autoritária, meu pai era tão severo conosco, que bastava um olhar que tudo acontecia. Muitos de nós às vezes falamos assim: esse tempo que era bom, será que era? Quantos de nós, criados com toda essa austeridade, nos tornamos homens e mulheres maduros, frustrados com determinadas situações em que o diálogo não havia, não acontecia? Nós precisamos nos colocar na postura de que nós passamos muitos anos, muito tempo, de uma forma atávica, nessa forma educativa da rigidez. E de uma hora para outra, aparece-nos a oportunidade da liberdade. E muitos de nós avançamos pela porta da liberdade como algo a não perder de vista, nos desgarramos de alguns conceitos. Nos colocamos numa posição de inverter até valores. E percebemos que se, na sociedade moderna, quisermos educar os nossos filhos naquele sistema antigo, nós não vamos ter sucesso. Com certeza, a modernidade avança e nós precisamos rever os nossos costumes, rever os nossos conceitos, estarmos abertos a isso. Muitos que foram criados naquele sistema rígido não dialogavam com os seus pais e precisava
da querida mãezinha para fazer o pé de meia, o meio de campo, melhor dizendo, aquelas toalhas para abrandar as determinadas situações, tipo pombo-correio, porque não conversávamos às vezes, porque o olhar era tão duro, a agressividade verbal maior e às vezes até a física. Então, hoje em dia, nós avançamos muito pelo canal da liberdade, mas nós precisamos analisar que precisamos passar para os nossos filhos a forma educativa, a melhor possível que possamos dar, revendo a nós mesmos o que é que nós precisamos mudar e também passando orientações precisas, dialogando, conversando, principalmente transmitindo a eles a responsabilidade dos seus atos. Disciplina com responsabilidade, sem nos atermos à necessidade da forma rígida da educação antiga ou da forma liberal total da sociedade moderna. Eu listei aqui também, achei muito interessante aqui no livro Um Desafio Chamado Família, uma situação aqui que nos fala dessa situação da educação rígida. Muitos podem até comentar, mas parece que as crianças de hoje em dia tudo podem. Eu vejo elas fazerem o que elas quiserem. Parece que os pais não estão nem aí. Pode cair o prédio, que eles nem sentiram o barulho. É que nós ainda trazemos esses conceitos da educação rígida, mas nós precisamos passar aos nossos filhos uma forma educativa de disciplina, para que nós possamos determinar as necessidades do momento da família, dos conceitos de horário, de disciplina, de organização, porque senão, que homens nós teremos amanhã? É necessário, às vezes, também dizermos algum não. Mas eu quero fazer para os meus filhos o que os meus pais não fizeram por mim ou não puderam fazer por mim. Conhecem alguém que já se expressou assim? E não falamos um não. Tudo que eles pedem nós fazemos, e nós vamos criando certos tiranos caprichosos dentro do próprio lar. Vai com o papai? Não. Com a mamãe? Claro. Se for com o avô, então, nem imagine o que pode acontecer. É claro que de uma forma jocosa eu toquei dessa forma, mas nós precisamos buscar o diálogo. É diálogo versus austeridade. Mas eles não me ouvem. Eu quero conversar com eles, eles não me escutam. Estão sempre atarefados com aquela coisinha quadradinha que fica mandando mensagem. Conhece? É um instrumento moderno. Não tem tempo para essas coisas de conversa. É necessário que nós não abdiquemos da conversa no lar. Depois, vamos conversar como é que foi seu dia na escola, na faculdade, no trabalho, e fazermos com que eles sintam também que eles podem perguntar para nós: e o seu pai e sua mãe, como é que foi o seu dia? Quais são seus objetivos para amanhã? Qual a sua programação? Conversemos. Parece que nós abdicamos, como pais trabalham hoje para a subsistência do lar e se encontram eventualmente no jantar. Parece que abdicamos do diálogo, da conversa. Hoje a sala de jantar ou a mesa da cozinha passou para o sofá da TV. Vamos conversar. Tem momento para tudo nessa existência. Vamos dialogar, e às vezes nós chegamos, já queremos saber alguma notícia, ou aquele capítulo que eu não posso perder hoje, e o meu filho vem: pai, preciso te contar uma coisa que aconteceu na escola, legal hoje. Agora não posso, estou ocupado, espera um pouquinho. Ou jogo de futebol, aí a criança fica com sono, vai dormir,
E nós perdemos a oportunidade fantástica de conversarmos, de eles aprenderem conosco e nós aprendermos com eles. É importante que nós procuremos exercitar a disciplina dentro do lar com bastante amor. É claro, com nenhum rigor que venha a ferir a sensibilidade dos nossos filhos, com desrespeito, com mágoas, menosprezarmos os sentimentos deles, a capacidade interior, as situações. Eles têm o seu histórico particular, que trazem de longa data. Não vamos também procurar, caminhando pela excessiva liberdade, com relaxamento, com uma certa acomodação, porque nós poderemos também transformar os nossos filhos amanhã em déspotas, em caprichosos, em irresponsáveis, ou ainda em carentes sem limites. Como é que Jesus aplicava o amor na relação com as pessoas? Ele aplicava o amor dosado e energia serena no trato educativo. Ah, mas ele era Jesus? Tudo bem, mas é o nosso modelo, é o nosso exemplo. É nós trabalharmos, porque a liberdade, nós precisamos entendê-la, que ela é necessária, mas nós também precisamos impor limites com disciplina e com uma dosagem de amor muito grande. É fácil? Não é fácil. O histórico dos lares que o digam, naquilo que cada um de nós presente nessa reunião, nesse momento está pensando. Ou muitos de nós, às vezes, achamos que fizemos tudo certinho, demos o melhor, procuramos passar os nossos conceitos, mas, infelizmente, houve um desvio na estrada do caminho traçado e os nossos filhos foram por outros caminhos e ficamos, eventualmente, carregando sentimentos de culpa. É preciso que nós nos coloquemos na postura de que, como não somos perfeitos para educá-los, nós, eventualmente, também cometemos deslizes por uma ignorância nossa, do nosso conhecimento. Mas nunca é tarde para reconhecer e recomeçar, independente da idade. Ou quando, eventualmente, vem um filho pequeno e quer falar alguma coisa para nós, nos dá até uma colocação e nós, às vezes, no alto do nosso salto Luiz XV, mas que tu queres, guri? Ou, como dizem lá no sul, ô piá, o que você conhece da vida? E depois que o piá ou o guri se vai, nós refletimos sobre o que ele disse e tem uma verdade fantástica, um ensinamento que eu, na minha vaidade, no meu orgulho, não me coloquei para falar. Não é que você teve uma boa ideia ou você tem razão. Nós precisamos valorizar essas situações que os filhos se apresentam para nós no decorrer do cotidiano. Muitas vezes nós não valorizamos esses pontos, não sabemos regar esses pontos positivos que eles trazem. Eventualmente valorizamos um deslize ou outro, sem perceber que por trás daquele deslize realizado, com a minha mensagem, com a minha orientação, com o meu conhecimento, eu posso estar refazendo uma situação que não foi bem realizada ou incompreendida. É abrir-se na relação com eles, na conversa franca, no diálogo. Não esqueçamos que eles são companheiros de viagem. Aos poucos, vai se percebendo que ensinar comportamento aos filhos
passando mensagens como horários, obrigações, disciplina. Gradativamente, mesmo que de uma forma ainda tímida, homeopática, nós vamos desmistificando de que a criança é intocável e tudo pode. Vamos nos conscientizando. A corrigenda dos problemas domésticos vai acontecendo dessa forma, com essas nossas mudanças. E nós precisamos também perceber, aguçar a nossa sensibilidade para essas eventuais más tendências que desde cedo se manifestam. Nos preocupemos com isso, porque nós podemos mudar, podemos ajudar a corrigenda, a renovar as atitudes. É ficar em estado de observação quando essas eventuais tendências se manifestam. Muitas vezes, por um descuido nosso, por uma fraqueza ou por uma postura de indiferença, nós deixamos com que os nossos filhos desenvolvam os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, e isso vai produzindo uma secura muito grande no coração. A sociedade moderna oferece muitos convites aos nossos filhos, aos nossos jovens. Há muita motivação efêmera, de curta duração, e nós precisamos ficar atentos a isso. Passar os nossos valores. Mas por que não pode? Lá com o meu vizinho pode, aquele coleguinha da sala de aula pode. Com eles pode, por que comigo que não pode? Vamos explicar, não é simplesmente dizendo por que não pode. Hoje eles indagam. Mas por quê? Às vezes é tanto porquê que os pais, nossa, qual será o próximo porquê? Eles indagam, querem saber. Então é necessário que nós tenhamos esse conhecimento para gradativamente nós irmos passando a ânsia da busca das informações com as orientações que nós trazemos. Então, liberdade ou segurar as rédeas? Eis a questão. A sugestão é de que nós procuremos equilibrar as situações. É difícil, mas nós temos sempre que começar, que iniciar, porque nunca é tarde para essas mudanças. Mas disciplina com amor é difícil? Não. Jesus transmitia uma energia serena no trato educativo. Nós podemos trabalhar com isso. Às vezes, um não hoje vai fazer muito efeito no dia de amanhã. Eventualmente, caminharemos por entre lágrimas, por situações difíceis nessa relação pais e filhos, que nós, às vezes, nem nos lembramos dos episódios passados, porque foram tão negativos, e ficamos descrentes para o dia de amanhã. Mas a estada evolutiva na relação pais e filhos é de nós caminharmos pela estrada da esperança, jamais desanimarmos, buscar a coragem interior, a motivação para superar determinadas situações na relação pais e filhos, porque o dia que nós desanimarmos de vez e não caminharmos mais pela estrada da esperança, nós teremos dificuldade nesse relacionamento. Aos filhos, um abraço sentido, gostoso, aquele que a gente diz, obrigado porque você veio.
que nós possamos conviver o máximo de tempo juntos para esse nosso aprendizado. Ah, queridos filhos, como nós os amamos. Muito. Muito. Agora temos a oportunidade de esclarecermos as nossas dúvidas sobre este tema tão instigante e atual que faz parte do nosso cotidiano. Quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário sempre dentro do tema, basta levantar a mão que o nosso companheiro levará o microfone. Boa noite. Boa noite. Na verdade, acho que seria uma colocação, né? Claro. A gente fica geralmente com os filhos naquela coração apertado, digamos assim. E a gente vê as coisas tão ruins fora, né? As coisas ruins estão muito fáceis de ser alcançadas. E a gente fica naquele dilema. Se eu não solto, ele vai virar um bobão. Se eu dou uma soltada, eu fico com medo do que pode acontecer. Então, geralmente, eu acho que os pais que têm filhos adolescentes, eu acho que esse, pelo menos para mim, uma das principais preocupações. Com certeza, a colocação do senhor é muito interessante, porque realmente é um dilema, né? Mas essa rédea, ela é por metro? Quantos centímetros eu posso soltar? Ou quanto eu tenho que reter para que eu não crie um problema de relacionamento porque eu reti demais? Será que eu devo ficar com as asas em volta ou também deixar com que a vida lhes ensine um pouco? A vigilância dos pais é preponderante, é imperativa nessa relação com o que a sociedade moderna oferece, como o senhor, numa feliz colocação, fez. É a vigilância para essas situações, para que nós possamos alternar os momentos dessa disciplina, às vezes um pouco mais enérgica, ou às vezes um pouco menos, é ter uma sensibilidade fantástica para isso. Vamos falhar, como diz na gíria, vamos eventualmente pisar no tomate? Vamos. Somos espíritos imperfeitos em formação. Agora, à medida em que eu vejo os filhos como companheiros mesmo do aprendizado, eu vou trabalhando com isso, porque eles aprendem e nós também aprendemos com ele. Como se diz ainda, haja jogo de cintura. Boa noite, Escaramuza. Boa noite, Marcos. Escaramuza, você colocou aí, eu estava pensando, eu tenho uma filha, e ela praticamente nasceu dentro das casas André Luiz. Certo. Sempre tentando passar do bom e do melhor em aprendizado, em conhecimento. Só que tem uma coisa muito importante, que a gente, na época, até estranhou um pouquinho, que ela começou a trazer para casa a influência externa dos meios que ela frequentava. Certo. Manias, atitudes, ações, e falava para nós que fulano fazia, que ciclano fazia. Agora, há pouco tempo também foi para uma república de faculdade, também trouxe algumas manias estranhas. Então, eu queria que você comentasse a respeito. Olha só, às vezes nós pais procuramos, né, falar o caminho é esse aqui, hein? Mas a sociedade, os externos, influenciam. E, às vezes, nós queremos conversar com eles, não, mas não é por aí. Qual é, coroa? Já vai? Que? Não sei se vocês conhecem, tem uns que falam assim. Então, é nessa hora que nós precisamos trabalhar, tá, lá pode, aquilo também pode, mas você já viu o lado negativo dessa situação? É um diálogo. Ah, não, você já está pensando que no seu tempo não tinha essas coisas, agora tem, você é um adulto frustrado. Tem uns que falam.
Então é preciso que nós, nesse momento em que lá fora é o melhor, aliás, até o arroz com feijão do vizinho às vezes é melhor que o nosso, é que nós, nesse momento, coloquemos a análise, a apreciação de um lado que não está sendo visto. Porque às vezes é só o deslumbre, né? Aquele momento. É o diálogo constante, mesmo que eventualmente saia chutando as latas. Mas eu joguei ali uma semente para se pensar. E quando acontecer de novo, eu vou de novo dizer, olha, mas tem um lado negativo nessa sua observação. Sim, assado, etc, etc. Nós vamos adubando isso. Pode ser que não vá florescer agora, mas nós estamos adubando, ou seja, desistir do diálogo, jamais. Vai resolver? Talvez não de imediato, a toque de caixa, como nós queríamos, mas a sementinha é boa. Vai jogando água na semente. Obrigado, Marta. Boa noite, Carlos. Boa noite. Dentro da vossa palestra exposta e das as perguntas dos irmãos presentes, podemos então dizer que nesta relação entre pais e filhos e vice-versa, mais do que nunca, aquela famosa frase se faz presente também: quando não se aprende pelo amor, aprende-se pela dor. Às vezes nós damos um remedinho bom, mas procura-se o antídoto inverso do remedinho bom. E às vezes a vida educativa, também por excelência, aliás, uma excelente faculdade, ela às vezes ensina situações que nós já tínhamos sementeado naquele canteiro, mas que não floresceu. E às vezes a dor na relação da sociedade com a vida, às vezes aparece para aquele que no momento demonstrou a sua fraqueza, as suas tendências e não conseguiu recusar os convites do exterior ou uma situação que o valha nesse sentido. É necessário que nós nos coloquemos na postura de que, eventualmente, os filhos pródigos também voltam. Às vezes se afastam por uma intriga, por uma situação, mas às vezes a faculdade da dor da própria sociedade os coloca e eles voltam. E nós, apesar de termos sofrido, a dor também se fez presente no nosso coração, nós vamos nos emocionar quando os abraçarmos, ou não. Ou vamos recusar esse momento fantástico da reconciliação. Seja bem-vindo ao lar, meu querido, minha querida. Nunca esteve longe de você. Eu continuo te amando sempre, mesmo que a dor da sociedade tenha sido difícil. É um grande aprendizado para eles e para nós. Carlos, por favor, as suas considerações finais. Pais e filhos, um desafio diário, constante. Como será que eles vão se comportar amanhã? Hoje já aprontaram. Amanhã é um novo dia. Vida nova, começamos tudo de novo. Às vezes não vale a pena nós revidarmos uma postura. De vez em quando é bom nós relevarmos. Colheremos frutos mais rapidamente. Pais e filhos, um caminho fantástico, uma viagem extraordinária. Vamos em frente.